Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, todo mundo deveria parar para pensar, mas que acaba passando batido. O que acontece com a nossa vida online inteira depois que a gente se vai? Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, né? Ou, dependendo do caso, que vale alguns bitcoins. E a gente está falando de tudo, viu? Desde os perfis em redes sociais, fotos, e-mails, até ativos financeiros que só existem ali no mundo digital. É isso mesmo. Para pensar um pouco. Além das coisas que a gente tem no mundo físico, a gente constrói ao longo dos anos um patrimônio digital gigantesco. E esse acervo tem valor, seja sentimental, intelectual ou, claro, financeiro. E como qualquer patrimônio, ele precisa ter um destino, certo? E é aqui que o problema começa de verdade, porque a tecnologia nossa, ela voou, mas o direito, especialmente aqui no Brasil, ainda está correndo atrás. Existe um buraco, um vácuo enorme entre a nossa realidade digital e o que a legislação atual consegue cobrir. Então, para a gente deixar tudo bem claro, o que é essa tal de herança digital? Bom, de forma bem direta, é simplesmente todo o conjunto de bens, de direitos, de tudo que uma pessoa deixa para trás no ambiente online. E a grande questão é o que acontece com tudo isso. E olha, é super importante entender que nem todo bem digital é a mesma coisa. Os bens que têm valor de patrimônio, como criptomoedas, um canal que gera renda, esses geralmente podem ser dados tranquilo. Bens intelectuais, como uma arte digital, um NFT, também. Onde a coisa complica mesmo é nos bens pessoais, como um perfil de rede social. Por serem muito íntimos, a transmissão para outra pessoa é, bem mais complexa e cheia de incertezas na lei. E esse cenário de incerteza na lei acaba criando riscos muito, mas muito reais. As consequências de não ter um planejamento podem ser drásticas e, pior, permanentes. O perigo aqui é concreto, sabe? Não é só uma questão de burocracia, é a possibilidade de perda total. Pensa só, ativos como criptomoedas podem simplesmente desaparecer para sempre se ninguém tiver acesso às chaves, às senhas. Aquele valor pode literalmente ficar perdido num limbo digital eterno. Então, o primeiro risco, e talvez o mais óbvio, é justamente esse, a perda financeira. Sem um planejamento direitinho, esses ativos super valiosos podem nunca, jamais, chegar nas mãos dos herdeiros. O segundo risco é a total imprevisibilidade. Sem uma lei clara para guiar, o destino de uma conta de e-mail ou de uma rede social fica na mão de um juiz. Uma decisão pode dar acesso à família, mas outra pode simplesmente mandar apagar tudo. É uma verdadeira loteria judicial. E por fim, o risco para o legado criativo. Músicas, textos, designs, códigos, todo um trabalho de uma vida pode ficar sem o rumo definido. Isso impede que os herdeiros possam cuidar desse legado ou até mesmo se beneficiar dele. Mas calma, tem uma solução. Diante desse vazio na lei, a resposta está com a gente. E ela tem nome: planejamento. Ou, para ser mais específico, o chamado testamento digital. Olha só, existem dois caminhos bem diferentes aqui. De um lado, a falta de planejamento, que leva para a incerteza, para a briga na família e para a perda de valor. Do outro lado, o planejamento, que traz segurança, garante que a vontade da pessoa seja respeitada e protege o legado dela. A escolha parece bem clara, né? Ok, mas como é que se faz isso na prática? O processo pode ser dividido em 3 passos bem simples. Primeiro, listar. Fazer mesmo um inventário de tudo que se tem no mundo digital. Segundo, definir. Decidir o que fazer com cada item, quem vai ter acesso, o que deve ser apagado. E por último, o passo mais importante, formalizar tudo isso num documento com valor legal, como um testamento, de preferência com a ajuda de um profissional. Agora, olhando para o futuro, o cenário até que está mudando sim, mas a responsabilidade de cada um ainda é o que mais pesa na balança. O ponto principal aqui é o seguinte: sim, existem projetos de lei rolando no Congresso para tentar resolver essa questão no Brasil. Mas, até uma lei ser aprovada, a única forma de garantir que a vontade de alguém seja cumprida é através do planejamento pessoal. Não dá para ficar esperando a legislação se resolver. Então, a mensagem que fica é esta. Para proteger o patrimônio digital e evitar um problemão para as pessoas queridas, o planejamento não é só uma boa ideia, ele é uma necessidade. E com isso, fica uma reflexão final. Quando se para pensar na própria vida digital, em tudo que foi construído online, é preciso se perguntar: esse legado todo, ele está seguro? O destino dele já está definido? A hora de pensar nisso é agora.